Olá, Mochi aqui. Hoje eu quero comentar um pouco sobre a beta do mais novo jogo de Sword Art Online, o Echoes of Aincrad. E olha, eu saí dessa experiência com sentimentos bem mistos. Mas antes de começar a falar do beta em si, eu preciso comentar uma coisa que chamou bastante a minha atenção. Os fãs japoneses, pelo menos uma parte deles, estão simplesmente estraçalhando Echoes of Aincrad nas críticas. Sério, basta dar uma olhada em algumas discussões e avaliações para ver que muita gente por lá tá tratando o jogo quase como se fosse um desastre completo. E sinceramente, eu acho isso um grande exagero. O jogo tem problemas? Tem bastante até. Tem decisões questionáveis? Tem, várias. Mas está longe de ser uma tragédia que algumas pessoas estão pintando por aí. Curiosamente, aqui no Ocidente a recepção parece estar sendo muito mais positiva. A maioria das pessoas que eu vi comentando reconhece os defeitos do jogo, mas também consegue enxergar as qualidades e o potencial que ele tem. Claro, tem um pessoal aí, né, que tá endeusando até demais o jogo, né, não sei como. Talvez isso aconteça, né, porque os públicos estejam procurando coisas diferentes. Enquanto uma parte dos fãs japoneses parecem estar muito mais focado na fidelidade absoluta a Aincrad e numa gameplay mais rápida, muitos jogadores ocidentais parecem estar mais interessados em experimentar uma nova interpretação daquele mundo, principalmente com o sistema de combate mais dinâmico e a proposta de criar seu próprio personagem. E agora sim, depois desse contexto, vamos falar do beta. A beta nos dá a liberdade de explorar o prólogo do jogo, e curiosamente acontece durante a fase de beta tester do próprio Sword Art Online dentro da lore da franquia. É nesse momento que somos apresentados aos protagonistas e aos personagens secundários que vão acompanhar a jornada. Já vou começar desmentindo uma coisa que muita gente está falando por aí. Echoes of Aincrad não é um Souls-like. Ele é basicamente inspirado em Souls-like. Existe uma grande diferença aí. O jogo possui alguns elementos inspirados nesse estilo, né? Um jogo com dificuldade, principalmente no combate mais punitivo e na necessidade de prestar atenção nos movimentos do inimigo. Mas a estrutura geral do jogo está muito mais próxima de outros títulos da franquia que a gente já viu. Ele é dividido em grandes zonas exploráveis, exatamente como já vimos em jogos como Hollow Fragment e Hollow Realization. Você avança até determinado ponto da região e depois segue para a próxima área. Falando dos pontos positivos, eu gostei bastante dos personagens secundários apresentados nesse prólogo. Eles têm personalidade, parecem interessantes e facilmente possuem potencial para sustentar uma ótima história completa no jogo final. Visualmente, o jogo também impressiona. Os gráficos são muito bonitos. Os cenários são bem construídos e, em vários momentos, conseguem transmitir aquela sensação de estar explorando a Aincrad. Mas infelizmente existe algo que me deixou bastante decepcionado e que me fez olhar para esse projeto com certa preocupação. E com um olhar bem torto também. Muita coisa aqui, né, nesse Echoes of Aincrad descaracteriza muito, mas muito mesmo, a Aincrad que já conhecemos há anos. Por exemplo, vários dos mobs dos andares iniciais possuem os mesmos nomes dos monstros clássicos, mas seus visuais são completamente diferentes daqueles apresentados no anime e em diversos jogos anteriores. E sinceramente, isso é um baita vacilo. Se a proposta é fazer o jogador sentir que está em Aincrad, por que mudar justamente criaturas icônicas que já estão estabelecidas há tantos anos? Hollow Fragment fazia isso direito e até alguns jogos mobile conseguiam reproduzir esses elementos de forma mais fiel. E não para por aí. Os próprios menus do Sword Art Online não são exatamente iguais aos da obra original. São parecidos, claro, mas não são os mesmos. Os portais de teletransporte também apresentam diferenças visuais que quebram bastante a familiaridade. São detalhes pequenos individualmente, claro, né? Mas quando você soma tudo, a sensação de estar em Aincrad começa a enfraquecer bem devagar. E nem vou entrar muito no assunto do chefe do primeiro andar, porque
Sinceramente, aquilo ali ficou simplesmente asqueroso, cara. Para quem conhece, né, o design do boss clássico, velho, vai me entender o que eu tô falando. E se eu fosse listar todas as mudanças que prejudicaram minha imersão, esse vídeo ficaria enorme. Passem lá no canal do Otávio, né, ele fez um vídeo se aprofundando muito nessas questões do que eu aqui, então corre lá. Agora voltando para os pontos positivos, o combate é bem divertido. Aqui você realmente precisa prestar atenção no que está fazendo. Não basta ficar apertando o mesmo botão infinitamente, esperando vencer qualquer luta. Você precisa se esquivar, bloquear, dar parry e observar os ataques dos inimigos. E antes que alguém diga que isso é algo revolucionário para a franquia, não é. Os jogos já possuíam elementos parecidos. A diferença é que Echoes of Encrad pune muito mais o jogador pelos erros. Você toma mais dano, os inimigos são mais agressivos e isso naturalmente exige mais atenção. Por outro lado, existe uma decisão de design que eu simplesmente não gostei. O jogo limita a quantidade de itens que você pode levar para as missões e para a exploração dos mapas. Além disso, depois que você sai da zona segura, não pode trocar de arma, e isso é muito, mas muito broxante. Principalmente porque jogos anteriores da franquia, que também possuíam mapas semi-abertos, já permitiam esse tipo de liberdade. Outro detalhe que eu vi poucas pessoas comentando é a ausência de outros jogadores NPCs espalhados pelo mapa. Nos jogos anteriores era comum encontrar grupos lutando contra outros monstros e até vindo lutar contra o próprio jogador. Isso ajudava muito a transmitir a sensação de que você estava dentro de um MMORPG vivo. Jogos como Hollow Realization, Hollow Fragment, Fatal Bullet e Lost Song faziam isso muito bem. Já em Echoes of Encrad, pelo menos nessa beta, o mundo parece muito vazio. Talvez isso mude no futuro, mas sinceramente não estou muito otimista em relação a isso. Agora vem uma informação importante para quem ainda não sabe. O jogo base terá apenas os 2 primeiros andares de Encrad. Além disso, já existe uma DLC planejada e eu espero que ela cubra o 3º andar de Encrad. Os próprios desenvolvedores já comentaram que, caso o projeto tenha sucesso, a intenção é continuar a história em jogos futuros, ou até mesmo em DLC. Outra coisa que eu preciso comentar é uma desinformação que está circulando bastante. Muita gente está dizendo que Echoes of Encrad é o primeiro jogo de Sword Art Online onde você cria o seu próprio personagem. E não, só não, isso está completamente errado. O primeiro jogo de console da franquia a fazer isso foi Sword Art Online Fatal Bullet. Se formos além dos consoles, existe também o Integral Factor, um jogo que igualmente se passa em Encrad, possui criação de personagem e já cobre praticamente todos os 100 andares da fortaleza, ou quase todos eles. E se quisermos ir ainda mais fundo, existe um título que muita gente sequer conhece, chamado Sword Art Online Endworld. Um jogo de navegador criado pela Bandai e lançado originalmente em setembro de 2012. Também colocava o jogador na pele de um protagonista novo e personalizável. Pois é, quando o assunto é desmentir, desinformação, o Moti gosta de ir bem fundo. E por último, quero comentar uma frase que tenho visto aparecer constantemente. Muita gente está dizendo que Echoes of Encrad é exatamente tudo aquilo que os fãs sempre quiseram. E eu discordo completamente dessa afirmação. Na verdade, isso representa muito mais o desejo de um grupo específico de fãs. Sabe aquele pessoal que age como se Sword Art Online tivesse sido apenas a Encrad? Aqueles que falam como se esse fosse o único arco bom da obra, tá ligado? Ou aqueles que acreditam que um jogo de Sao só pode ser considerado realmente bom e acontecer em Encrad, for online e tiver criação de personagem. Esse pessoal existe, e normalmente é o mesmo pessoal que fala mal dos outros jogos sem sequer ter jogado direito, dizendo que todos são horríveis, que não houve evolução entre eles, ou que não existe nada de positivo fora de Encrad. Mas isso não representa necessariamente o que todos os fãs querem. O que os fãs realmente querem é um jogo com uma boa história, um jogo que aprenda com os erros dos anteriores, um jogo que preserve as qualidades que já funcionavam e continuem evoluindo a cada lançamento. Pelo menos é isso que eu espero como alguém que acompanha esta franquia há tanto tempo.
não me limitando a querer apenas um jogo em Aincrad online e com criação de personagem. Pelo amor de Deus, cara, Sword Art Online é muito mais do que isso. Dado todas essas questões, eu acho que fica bem evidente que Echoes of Aincrad foi pensado muito mais para agradar o público ocidental do que os próprios japoneses. Boa parte das mudanças feitas em relação à Aincrad clássica, o foco em uma experiência mais inspirada por RPGs de ação modernos e até mesmo algumas escolhas de design parecem apontar nessa direção. E talvez isso explique parte da diferença de recepção que estamos vendo entre os dois públicos. Mas apesar de todas as críticas que eu fiz ao longo desse vídeo, eu não diria que Echoes of Aincrad é um jogo horrível. Longe disso, no estado atual, eu diria que ele é um jogo ok. Um jogo que possui qualidades interessantes, alguns problemas bem difíceis de ignorar, mas que ainda demonstra potencial. Muito vai depender de como a versão final será trabalhada e principalmente de como a Bandai pretende evoluir essa proposta em futuras sequências, porque potencial existe. A questão é se eles vão conseguir aproveitar esse potencial para entregar algo que realmente faça justiça ao nome Aincrad. E eu espero que consigam, porque no fim das contas, Sword Art Online é muito mais do que apenas Aincrad. Mas se você vai trazer de volta para o centro das atenções, o mínimo que os fãs esperam é uma representação à altura daquilo que tornou esse mundo tão marcante em primeiro lugar. E bom, gente, esse foi o vídeo, essa é a minha opinião sobre o beta e sobre toda essa treta que tá rolando com os fãs japoneses comentando do beta, né, do jogo em si. E é isso, gente. O que vocês acham do beta? O que vocês estão achando do jogo até então? O que vocês acham dos personagens? Deixem tudo aqui nos comentários. E o vídeo vai ficando por aqui, gente. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o seu like. E é isso. Tchau, tchau.